Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos. Deixa-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está à espera de um novo que vai chegar. Persistir, continuar a esperar e ver, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. E top, hein? Boa noite, galerinha do YouTube! Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. Começamos de uma forma diferente, né? Sim. Hoje, nosso programa aí tá todo especial, viu? Que a mesa tá lotada e é na mesa que acontece a partilha. Enquanto mais cheia a mesa, mais partilha tem. Mais Deus quer falar, né? Poucos microfones para muitos profetas. Amém. Né? Agradecer a vocês que estão com a gente mais essa noite aí. Participando aqui do nosso podcast. Gratidão por toda a companhia de sempre, né? A gente está muito feliz. Estamos pertinho dos 5 mil seguidores. Eu ia falar isso, falta pouco para os nossos 5 mil seguidores, então já aproveita, sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé, no Instagram, no Facebook, no TikTok e aqui no YouTube toda quinta-feira às 20 horas, 20 e um pouquinho às vezes, tá? Às vezes dá um atrasinho, né? Mas é porque mas tá tudo ok. Nossa conexão não é muito boa. Não é muito boa. Então, mas agradecer vocês, né, que nos ajudam aí, participam nesse podcast, leva pra frente essa mensagem, compartilha com os amigos, porque isso nos ajuda e nos anima, né? E esse podcast tem ajudado muito a gente como pessoa, como Deus tem aproximado pessoas que nos ajudam. Então, assistam, porque é tudo feito com muito carinho, muita simplicidade, né? Mas com muito amor. Então, que a gente possa aqui partilhar, dividir as experiências, ouvir os testemunhos, as histórias. E hoje, musical, nós estamos. Totalmente, né? Estamos aqui. Musical, nós estamos com a mesa cheia, né? Vocês... Abre aí geral, Raul, pra gente. A Gabi, que já veio aqui com a gente. E aí, gente? Né? O Vini também, que já veio. O Jonatas não veio ainda. Primeira vez aqui hoje com a gente. Gratidão por estar participando com a gente. E Felipe, na viola. É isso? O Vini falava assim, ó. Vou levar o violão. Veio, não trouxe. Na primeira vez. Na primeira. Trouxe o fundador da comunidade dele. Na segunda. Vou levar o violão. Não trouxe. Não trouxe. Agora veio 2. E ele trouxe? Não trouxe. Mas ele trouxe o violeiro e o violão. Então, pra redimir aí. Mas gratidão por vocês estarem aqui, né? É uma alegria imensa ter vocês aqui de novo. Sempre falei que queria fazer encontro musical, alguma coisa, falar de musicoterapia, falar de música, de canção, aquilo que Deus tem movido. E partilhando essas experiências. Nessa semana eu tava meio desanimado, meio... Todo mundo passa por um momento assim, de tristeza, de desânimo, uma coisa. E ia ser a primeira semana que nós não teríamos podcast, porque a pessoa que nós combinamos não viria, né, não pôde vir, e a gente não conseguiu outra pessoa. E tava mais chateado ainda. Daí cheguei em casa e falei, Deus, será que
é da tua vontade? Será que é pra gente seguir? Sabe? Você fica aqueles questionamentos com Deus. Será que é pra gente dar continuidade? Na mesma hora que eu falei, cheguei em casa, o Cezinha Lincoln mandou um áudio. Eu vi um podcast aqui, irmão. Vi um jeito pra fazer aqui diferente. O que você acha disso, daquilo? Eu tô com umas ideias aqui muito legal e não sei o que. Eu falei, caramba, vamos, tô dentro, mas você tem que ser o primeiro. Não, tô dentro também, não sei o que. Eu falei, caramba, que de Deus. Mesmo assim, ainda fiquei, né, daquele... meio assim, meio chateado, pensando, acordei. Fui pro trabalho, cheguei no trabalho e abri meu Instagram. No que eu abro meu Instagram, Gabi cantando uma canção. E a canção falava aquilo que eu precisava ouvir, né? Pra não desistir, pra continuar, né? Eu falei, caramba, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, Gabi, manda essa canção pra mim, meu. Ela, cara, eu acabei de escrever e postei, né? Cantei aqui e postei. Eu falei, cara, que surreal, porque a canção falou comigo. Lembra daquilo que eu te disse pra você não esconder suas canções. Sim. Né? Eu falei, eu tô chateado porque essa quinta-feira eu não sei nem como que a gente vai descrever, falar pra galera que a gente não, né, porque a gente não vai ter. Daí ela pegou e falou, meu, se você quiser eu posso ir, né, eu posso ir pra gente gravar junto. Daí eu falei, né, a gente tá até partilhando aqui antes como que Deus é perfeito, né, através de uma simples canção que Deus te deu. Sim. Né, ele sabia que eu tava precisando. Sim. Né, já nos conectou aqui no podcast através da musicoterapia e tudo mais que a gente vai falar. E você veio aqui hoje pra gente partilhar disso. E foi chamando todo mundo, né? Foi chamando todo mundo, chamou geral. Vinícius, vamos! Mas olha, eu vou te falar que eu fiquei surpresa do Vinícius vir. Eu fiquei surpresa. Menina, eu também. Vamos fechar aqui a janelinha. Essas duas são Assim, demais. assim, ó. Essas duas são demais. Não, mentira. Não, mentira. Não, mas é uma alegria ter vocês aqui hoje, que a gente possa, né? E tudo tem um propósito, tudo. né? Tudo tem um propósito. Né? Vai ser muito legal, vamos lá. Partilhar de música, mas vamos conhecer primeiro as pessoas que não vieram ainda, né? O Jones, o Felipe. Isso aí, se apresenta, veio de onde, nasceu aonde, o que come. Vai lá. Bom, meu nome é Jonatas, sou católico, sou musicoterapeuta já há 3 anos. Eu atuo hoje no CAPS, né, como musicoterapeuta. Também sou professor de música, sou músico aí há mais de 15 anos já. Sou multi-instrumentista, toco de tudo um pouquinho, né, e o que mais? Como você conheceu a Gabi? Como eu conheci a Gabi, né? Grande a gente estava lembrando dessa história ali fora, né, Gabi? Eu era coordenador de música lá na escola, na Fan Music, né? E aí eu precisava de uma professora, né? A gente precisava de uma professora e tal. Entrei no Instagram. Gente, primeira vez que eu faço podcast. Tá? Eu tô um pouco... mas vamos lá. Vi no Instagram e vi o perfil dela. Eu vi coisas que conectou, né? Então vi lá musicoterapia, FMU, e eu me formei na FMU também. Cantora, teatro, né? Que eu também já fiz teatro. E vi que cantava na igreja, né? Você cantava na Fonte da Vida, né? Na época, eu acho. E aí eu fiz contato pelo Instagram. Falei, Gabi, você não quer vir aqui conhecer a escola? Tô precisando de uma professora, já deu aula. Foi até a escola, a gente se conheceu, fizemos um som junto, rolou uma conexão legal. E aí você deu aula um tempo lá, né, Gabi? Sim. E foi isso, né? Depois ela se formou em musicoterapia, agora minha parceira aí de... Você já era musicoterapeuta nessa época? Eu tava em formação, tava terminando. Tava no último ano, acho, de musicoterapia. E você não tinha nem entrado ainda, né? Não, eu tava, mas eu acho que eu tava no segundo ano da faculdade. Mas a gente viu que era a mesma faculdade depois, né? Que a gente a gente tava na mesma faculdade e não tinha se encontrado. Se a gente se encontrou, a gente não se conhecia. Não. Cara, que incrível, né? Como aí que os propósitos são... E juntou os propósitos, né? Que musicoterapeuta, então trabalho na igreja e tudo mais. Juntou os propósitos. E foi num período também que eu precisava disso, assim, eu tinha acabado de passar por um momento delicado, né, da minha vida, e eu tava sem trabalhar também, e eu tinha feito musical, mas assim, eu não ganhei 1 centavo, né, prometeram. Enfim, eu tava passando por um momento delicado. Aí eu recebi a mensagem do Joe pra ser professora. Eu nunca tinha sido professora de canto. Eu até falei pra ele, você tem certeza? Eu não tenho informação nenhuma. Aí ele falou, não, vem. E eu nem sabia se era verdade, né? Se era um louco que tava querendo me enganar, um sequestrador. Eu falei, vou lá. Sequestrador.
Me chamou no direct, né? Eu não conhecia. Mas aí, Deus é bom demais. Aí a gente se identificou bastante, né? Uhum. E uma grande amizade aí pela música, pela arte, pela fé também. E também. E legal que quando você veio aqui da outra vez, você falou, sou feito de música, né? E aonde a música te leva, né? Meu, é isso. É isso. Feito de música, aonde a música te leva. Se não fosse a música, o teatro, você não teria conhecido ele. Isso. Né? Exatamente. Você foi exatamente pela música. Isso. Então, assim, como a música mexe, nos conecta, transforma, né? E selou também, né? Uma amizade, uma conexão ali. E a mesma coisa com o Fê, com o Vini, né? Mesma coisa, através do ministério. E é isso. Felipe, manda lá. Aí, Fê. Agora passou a bola, né? Vai lá, Fê. Sua bola. É isso aí, meu nome é Felipe, tenho 34 anos de idade. Eu atualmente frequento a paróquia Santa Cruz, junto com a minha esposa. Nós somos dirigentes, né, de um encontro de jovens, mas eu fui membro da comunidade Kadosh durante 12 anos, né? Então, ofertei a minha vida por 12 anos para a comunidade Kadosh. E hoje não estou mais, mas sou um amigo da obra, né? Então, esse vínculo, né, esse elo com o Vini nasceu através da comunidade Kadosh. Eu já estava lá, ele começou a frequentar depois, mas tudo isso foi pela experiência que Deus proporcionou, né? Então, a gente já tinha se cruzado, assim, pelo bairro, assim, às vezes naquelas brincadeiras de jovem, essas coisas, jogar bola na quadrinha branca que tem lá perto da casa da avó dele. Então, a gente só depois que Deus foi realmente preparando aí, hoje eu sou padrinho das filhas dele, ele é meu padrinho de casamento. Então, a partir de tantas coisas que a comunidade foi proporcionando, né, a gente conseguiu construir tudo isso. Aí a gente, através a música em si, ela nos trouxe até essa intimidade, assim, como irmãos. Ele costuma me falar, né? A gente conversa muito, a gente fala que eu sou filho único. E eu costumo falar que ele é o irmão que eu não tive, sabe? Então, são essas coisas que realmente nos aproximam de Deus. Então, a partir de tudo isso que a gente foi vivenciando, a gente foi, assim, um ajudando o outro. Então, a música, eu vejo que hoje é o que nos aproxima de Deus. Sim. Então, é o que nos leva realmente a ter essa intimidade, essa proximidade. E assim, várias vezes a gente lá na comunidade falando assim, vamos pegar a chave da comunidade, vamos lá no sacrário, vamos rezar, vamos cantar, vamos fazer um momento ali nosso, sabe? Ver o que Deus ele tem a preparar. Então, a partir daí que foi nascendo os projetos, né? Teve o Louvor House, teve o Ministério Humus. Isso fica na minha cabeça direto, esse Louvor House. Então, teve o Ministério Humus. Então, e a gente sempre esteve assim muito envolvido. A gente veio até conversando hoje no carro, né? Quando a gente estava vindo para cá. O quanto que o Louvor House, ele até falou, tem uma pessoa que falou para ele quando que volta o Louvor House, e a gente nunca tinha visto a pessoa no Louvor House. Então, o quanto que um projeto assim de Deus, ele alcança a vida das pessoas de uma forma que a gente não consegue enxergar, mas ele é plantado ali a semente. Eu costumo falar que o Fê e eu, assim, na caminhada juntos, é como aquela passagem de Paulo e Silas. Paulo e Silas estão presos na prisão ali, eles começam a louvar, a cantar, e diz que as grades, né, que aprisionavam eles ali começam a se abrir. Não só eles, mas todos da prisão. Todos da prisão. Começa a estremecer o lugar, não pela voz deles ou pela como eles estavam ali e tal, mas sim pelo poder do Espírito Santo que adentrou naquele lugar, né? Então, quando a gente se aproxima para criar algo, que muito das canções que eu criei e tal, sempre ele tava comigo e a gente ia partilhando, falando, Fê, vê isso aqui, tá. Aí a gente tem essa conexão, acho que desde sempre, assim, né, Fê? Foi através da comunidade mesmo que a gente teve essa familiaridade de estar junto, de estar unido, e graças a Deus gerou alguns frutos, e vai gerar mais, se Deus quiser. Certeza. E a Gabi, a gente também se conheceu nesse esquema, né, Gabi? Nossa, foi louco, foi bem legal, porque eu acho que a gente
já se conhecia de vista, né? Porque as nossas comunidades que a gente participa são bem amigas. Sempre foram. Tanto que a comunidade dele nasceu num retiro onde a Fonte da Vida fez, né? Que eles contam isso. E acho que a gente nunca chegou a conversar, mas eu acho que a nossa proximidade foi há uns 2 anos atrás, onde Deus colocou no meu coração um evento que chama Viva Jovem. E esse evento foi realmente o próprio nome já diz, né? Foi para os jovens mesmo. Depois da pandemia, a gente nunca tinha tido evento. E foi um evento muito espiritual, assim. Eu queria pessoas no ministério, não só que soubessem cantar, mas que tivessem uma vivência ali espiritual. E eu não conhecia o Vinícius, assim. A gente nunca tinha tido muito contato. E ele foi num grupo de oração. Eu olhei para ele assim, Deus falou assim, chama ele. Eu senti na hora, era como se eu conhecesse ele há muito tempo e a gente fosse muito amigos. E depois disso a gente tá aí, né? Nossa, várias missões se uniu, a gente junto e tal. Então Deus, ele une propósitos de verdade. Ele une as pessoas, né? O legal de toda essa história, você vê, né? A gente vai criando uma rede de amigos próximos na vivência em Cristo, né? A gente vai... Hoje eu paro pra ver a minha vida. Eu não tenho amigos, tenho amigos do trabalho e tudo, mas a maioria, acho que 90% dos meus amigos são pessoas da igreja, que eu convivo, que eu tenho ali no meu dia a dia, sabe? Então, que é a sua vida, né? É o que você vive. E o quão importante, acho que a gente tá ter essa rede de amigos, que ali, na verdade, não se tornam só amigos, se tornam família, né? Se torna uma família onde, cara, preciso trocar ideia, mano. Tô me sentindo mal. Preciso conversar, preciso bater um papo, preciso de um ombro pra chorar, mano. Preciso que você fica só quietinho aí me ouvindo. Comer uma pizza junto, né? Comer é sempre importante. Mas aí se torna nisso aí, velho. Acho que se torna... Eu tô com a pizza na cabeça. A pizza? Ela quer pizza. Hein? Nessa falou de pizza aí. Então acho que é importante, cara. Acho que é importante demais a gente ter amigos que são amigos de Deus. E Deus vai conectando tudo, né? Eu preguei terça-feira agora, Paulo e Silas na prisão. Uau. Olha que incrível. Caramba! Eu até me assusto, sabia? Não, olha que incrível, né? Meu grupo de oração, meu coordenador, ele é Santa Cruz. Nossa, olha só. Gente. Meu grupo de oração é Santa Cruz, meu coordenador me ligou, era umas 10 e pouco, falou, irmão, traz a palavra, tem como você trazer a palavra hoje? Porque o irmão quer pregar, não pode. Tem um problema na saúde, não vai poder. Você consegue ler a palavra? Eu falei, caramba, qual o direcionamento? Ele falou, o poder da oração. E você deixar a sua dor de lado e viver a dor do outro, né? Daí ele falou, eu tava pensando aqui na prisão de Pedro, mas na hora que ele falou isso, veio Paulo e Silas no meu coração. Eu falei, caramba, depois eu vou ler, né? Eu cheguei na minha casa depois do trabalho. É a mesma história de Pedro ali, né? Só que numa outra prisão. E daí... Paulo e Silas presaço lá na oração, poder da oração. E eu acho bonito assim, que o poder da oração, e também a gente fala que quem canta reza 2 vezes, né? O poder também da canção. Falava que ele estava preso, mas na hora que ele estava orando, libertou todos. Não libertou só Paulo e Silas. Sim. Libertou aquele que estava preso do lado, talvez que matou, que roubou, não sei o motivo. Talvez foi preso injustamente, mas estava preso junto com ele ali. Né, tava na prisão, mas o poder da oração libertou. E essa libertação leva mais fundo, porque é uma libertação de vida, uma libertação de depressão, uma libertação, então assim, ali todas as correntes caíram, tudo caiu por terra, mas por causa de poder da oração de 2 pessoas que acreditavam. Sim. Né, 2 pessoas que rezavam com o coração, né, assim como a gente fala da canção, também que cantam com o coração, né, então assim, engraçado, né? Você citou a palavra que eu preguei na terça-feira e Deus é incrível, né? Ele transforma as nossas vidas e ele vai mostrando sinais. Eu tô junto, hein? Tô de olho, hein? Né? Tamo junto aí. Né? Então, é surreal as coisas que acontecem. Às vezes acontecem umas coisas que eu falo pra Júlia, eu falo, né? Como que a gente não acredita ainda que Deus tá com a gente, não acredita em tudo que acontece, né? Não tem explicação, né? Então a gente está aqui hoje para falar disso, do surreal de Deus. Falando de música, né? Até a gente comentava no off aqui. A gente, quando vamos para um retiro, vamos para alguma coisa, tirando a parte divina,
né? Momento do Espírito Santo em si. As canções, elas nos mexem muito. Elas transformam a nossa vida. Quando tem uma canção bem cantada, uma melodia bem ali tocada, você entra numa parte surreal, né? Você mergulha, aprofunda através da canção. Então a música ela é muito importante. Ela é muito importante. Você vai no retiro, no avivamento, no Aviva Jovem. Porque se você não pegar a canção certa para jogar para o jovem, né? Ele não vai ajudar a preparar o terreno para a pregação que vai vir. Acho que é tipo um regador regando a terra, né? A canção ali molhando. Então, né, para vocês que são músicos, assim, quanto que é importante a canção, a música na vida? Você falou que a sua vida é a música, né? Fala aí, gente, fala aí. Deixar espaço para meus irmãos aí. Eu fiquei pensando aqui, né, na questão de conexão, né? E pensei na musicoterapia, né? Musicoterapia é uma ciência, né? Com comprovação científica, enfim. Mas o primeiro registro histórico de musicoterapia apareceu na Bíblia. Sim. Que foi quando Davi tocava sua harpa e os demônios eram expulsos. Primeiro registro de musicoterapia. Então, eu tenho história com a música. Meu pai foi um cantor. Desculpa se eu me emocionar, gente. Ontem foi o aniversário do meu pai. Meu pai ele faleceu já faz uns 2 anos. E meu pai ele fez uma história na música católica. Meu pai, não sei se vocês conhecem a dupla Toninho e Jonas. Canção nova sertaneja. Talvez quem é mais de caminhada conhece, né? Você conheceu? Você deu a deixa que ela precisava, né? Pra falar mais velho. Ó o Raul. Quem tem mais tempo de caminhada vai lembrar. Vou pegar o microfone de volta aqui da Júlia. Vou pegar o microfone mais volta. Tá bom, mas eu entendi. Mas a intenção não era te chamar de velho. Não, que faz. Mais experiente, talvez. Eu já estou acostumado. E assim, toda vez que ela quebra os climas emocional, ela tá acostumada, já viu? Tranquilo, é isso aí. Então, aí, meu pai, né, meu tio, cantores católicos, canção nova sertaneja, porque eu vi a importância de citar eles, né, assim, que eles têm, historicamente, eles cantavam no cenáculo, né, que acontecia lá nos anos 90, lá com o Padre Jonas, eles cantaram lá, né, então tem um registro histórico. Então eu nasci nesse berço, né, de música, a música o tempo todo, a música faz o clima, enfim. E aí você perguntou da importância da música, né, eu vejo que a música, ela é o ambiente da coisa, né, ela vai construindo de uma forma ali inconsciente, uma forma invisível, preparando o clima, né? Isso seja com uma canção. Preparando o coração, né? Preparando o coração, né? O Padre Jonas mesmo, quando ele ia pregar, eu fiz também parte um tempo da Canção Nova, né? Então tem um pouco dessa escola ali da Canção Nova, do Padre Jonas. E ele preparava sempre tudo com uma canção. Então era uma canção de preparação e uma canção de desfecho ali, seja de uma pregação, seja de um momento de oração, né? Então a música é fundamental, né, nessa questão, né? Uma música feita também com cuidado, né? Porque tem gente que não toca junto, mas se junta e dá ok, mas tem gente que não toca junto, se junta e não dá um ok. Então assim, tem que ter também esse zelo, esse cuidado com a música. Né? Tem que ter esses eles cuidado. Você tem que sim ter um ensaio. Você tem sim, porque senão você não. Ainda mais falando de coisas para Deus. Não pode ser de qualquer jeito. Mesmo que aqui nós não temos roteiro, né? A gente faz tudo sem roteiro. Mas da canção a gente falou, o que você acha da canção antes? Porque tem que ter. Né? Tem que ter um carinho, tem que ter um preparo. Cantar na Santa Missa não é simplesmente você chegar pro lugar seu violão e cantar. Então assim, tem que ter uma vivência. Não é tão simples assim, né? Porque hoje você tá lidando com corações que estão necessitando daquela canção. Assim como ela cantou a canção que tocou o meu coração. Então assim, fizesse qualquer jeito, só escrevesse um texto, talvez a lei ia passar batido. Então assim, mas quando foi feito com o coração, alcançou outro coração. Então acho que tem que ter esse carinho, né, com a música, esse carinho, esse zelo, né, com a canção, com a melodia, com... Eu acho que quando você canta, você passa um pouco de você na canção, né? Com certeza, sim, com certeza. Acho que muito, né, na verdade, né? A gente tem costume de falar muito que é assim, para uma pessoa ela ter uma experiência pessoal com Deus, ela precisa de uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão muitas vezes ela não está ligada somente ao sentimentalismo. Só que para a gente conseguir chegar ao ponto de tomada de decisão, a gente precisa passar por tudo isso que a gente está falando, que é a preparação. E a música em si, ela vem com essa preparação através do sentimento, onde a pessoa ela olha para dentro de si
e ela se reconhece como que ela está, quem ela é, todas essas questões. Então, é fundamental essa questão, assim, de, além do preparo, assim, como a questão de conhecimento, a parte teórica, depois a parte prática, todas essas questões, mas principalmente a pessoa está introduzida naquilo que o ambiente está proporcionando. Porque é como você falou, às vezes uma coisa não casa com a outra. Então, às vezes o Ministério de Música, quando é notório, assim, é muito fácil você perceber quando o Ministério sintonia, de Música, né, não está em sintonia. Não está encaixado. Porque enquanto, por exemplo, o violão ele tá ali tentando segurar um pouco mais para começar um momento oracional, às vezes o baterista não tá na mesma sintonia e tá ali marcando. Tacando entendeu? pau. Então, essa preparação ela é fundamental nessa questão de entendimento do que o ambiente ali tá exigindo para aquele momento, né? Sim. E isso e eu já vi, assim, experiências, por exemplo, eu participei muito do Retiro Ninguém Te Ama Como Eu. Eu já vi experiência de, por exemplo, músico repousar no meio da música ali, sabe? Também. Então, eu já fiz isso. Eu olho assim, eu vejo um negócio Já sobrenatural, é um negócio assim, é muito agir de Deus, assim, em tantas situações. A gente fala, aqui foi um exemplo, a questão do, não quer dizer que só pelo repouso do Espírito a pessoa vai ter uma experiência ali com Deus, mas eu vejo que a forma como Deus tomou ali aquele ministro de música, onde ele se entregou completamente, ele chegou àquela inflamação, assim, aquele momento com o Espírito Santo, foi um momento que com certeza ficou memorável para ele. Então, são coisas que a gente precisa sempre entender de que a música talvez seja a última oportunidade que a gente está tendo para expressar tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que nós somos. É isso. Então, talvez seja a última oportunidade. Então, por muitas vezes, é por isso que quando a gente perde um ente querido, a gente sempre, escutava aquela música. Ele gostava tanto dessa música. E na tristeza também, eu não componho, né? Não tenho nem me arrisco. Nem noção. Mas assim, você vê que as músicas, as melhores músicas, às vezes, o pessoal, na tristeza que o pessoal compõe, quando você tá com o sentimento aflorado, quando você tá ali, sabe? É porque é comunicação, né? Expressão. Porque você expressa o seu sentimento, expressão. O seu sentimento vai encontrar outro sentimento parecido. Sim. Outro coração não é na forma. Ele falou da música do pessoal... no ministro repousando, né? Tinha um padre Joãozinho, tem um padre Joãozinho que ele tá agora em Santo André aqui. A gente foi ter um rebanhão de carnaval. Na hora da bênção no Santíssimo, ele pegou o pedacinho do Santíssimo, o ministério todo repousou. Sem brincadeira. Tocou depois, né? Eu peguei, daí assim, a gente tava organizando, eu falei, e agora, quem toca? Porque a condução no momento do Santíssimo, né? O ministério que leva. Meu, mas falei, isso agora, é muito toca? legal. Isso é muito legal. Mas assim, você vê a intimidade. Daí, sabe o que eu acho bonito nesse momento? Você vê que quem tá ali em cima não tem a diferença de quem tá lá embaixo. Simplesmente é um microfone na mão, um instrumento tocando. Mas isso que eu falo. Tá vivendo igual, não tem a diferença de quem. Então, nesse momento desse retiro, Jesus falou: eu vou até vocês também. Meu sentimento, sabe? Eu vou até vocês também. Porque muitas vezes o músico tá ali tocando e ele é esquecido. Tá fazendo, né? Não, esquecido que eu digo assim. O padre vai dar a bênção com o Santíssimo, tudo. Às vezes o padre dá uma bênção, não consegue dar uma bênção individual ou especial, alguma coisa assim, porque você tá com seu violão, né? A própria comunhão do músico na missa, a comunhão dele não é aquela comunhão que ele para, se concentra, é uma comunhão às vezes mais rápida. Corrida. Assim como o ministro da Eucaristia, a comunhão dele é com outro, com o ministro de música, a comunhão dele também é na música, onde ele entrega a música naquele momento, né? Então você vê, tipo, não é algo qualquer. Não. Mas isso é muito legal que você falou. Eu nunca tive essa experiência de ver, assim, porque infelizmente, e eu não sei se os meninos concordam comigo, mas na minha visão, infelizmente é muito difícil ver músico católico da igreja que realmente se entrega no momento de louvor. Porque a música é algo muito estruturado, né? Que você ensaia, que você precisa acertar as notas. Momento, né? Sim, só que tem muitas pessoas, aí entra também a maneira que você enxerga a música, sabe? Eu enxergo a música como uma companhia mesmo, como uma oportunidade de ser mais eu, de ser mais de Deus, de me expressar, de comunicar. Mas tem gente que vê a música como uma empresa, como uma indústria,
indústria, só uma maneira de se aparecer, porque acontece. A gente como músico, a gente precisa vigiar muito, porque a gente tá lá na frente, sabe? A gente tá lá na frente, a luz tá direcionada pra nós. E as pessoas veem também, né? E é muito difícil, mas assim, a música, ela não é o fim, o centro, ela é um meio. Ela é um meio que nos aproxima de Deus e que faz também com que a gente leve Deus para as pessoas. Então, é muito importante um músico estar sensível àquilo, sabe? Porque todos nós somos musicais, todos nós temos sons dentro da gente. A gente veio, né, da barriga da nossa mãe, a gente tava lá escutando os batimentos do coração dela. Mas por que muitas pessoas não se abrem? Porque não têm a sensibilidade, não se permitem a olhar para si e ver essa musicalidade interna. E tratam mesmo essa ferramenta muito poderosa como uma coisa comum. E deixa passar. Sim. Quando eu falei da noção, te zoando até, mas é verdade. Eu acho que todo mundo que trabalha com a música, ou enfim, faz a música, tem que ter um pouco de noção, porque é o meio. É a ponte, às vezes, é a ponte de uma pessoa entre ela e Deus. Ela tá ali na missa, às vezes, só por ir, por obrigação, e ouviu uma música e foi tocada. E realmente mudou a história dela, o momento dela, o que ela tava sentindo, o que ela tava precisando ouvir. Então você tem que ter muita noção do que você faz e muito respeito, carinho e amar o que você faz. Eu acho que é tipo muito isso. Sim. E é bem real isso, Júlia, que você fala, mano. Porque eu falo de mim, que nem da outra vez eu falei aqui pra vocês. Quando eu tava na vida vazia, quando eu tava pra cometer os adultérios, pra entrar no motel, essas coisas tudo, o que vinha na minha cabeça? As músicas que eu ouvia no grupo de oração. Quando eu era pequeno. Nossa. Tipo, humanamente você não entende, porque o seu corpo tá indo pra fazer outra coisa, fazendo o errado, mas a sua mente, na verdade, a sua alma, ela tá gritando pro outro lado. Então, também tem essa divisão da música que ela bate no meio, assim, que tem o poder de te separar. Nossa, e da música, mais o louvor, né? Porque as músicas seculares também tem muita música boa secular, a gente sabe disso. Mas quando a gente escuta um louvor, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Parece que a atmosfera é outra. A atmosfera muda. Porque você não tá falando ali de uma pessoa, de um sentimento de homem e mulher. Não, você tá falando ali de um sentimento de um Deus para uma criatura. Então, é muito surreal, assim. E a forma como ele mesmo nos inspira a criar algo que vai frutificar para ele. Amém. Porque quando a gente olha para nós mesmos, assim, nas nossas individualidades de canto e de instrumental, a gente fala, mano, eu não dou conta disso. E não dá mesmo, né? Mano, não dou Não conta. dá, a real é que não dá. Não dou conta. Exatamente. Aí a gente olha pro céu e fala, é com você, amigão. O senhor é quem manda, e o Senhor colocou isso no meu coração, então é pra isso. Então tem um propósito nessa ferramenta que o Senhor colocou em mim. Isso que a gente, assim, né, a gente não somos famosos, né, não vivemos da música, mas a gente já tem uma vivência, assim, de realidades musicais bem grandes, assim. Eu mesmo com o meu avô, né, sempre tocou. E depois minhas tias, a minha mãe sempre cantando no grupo de oração e tal. Minha tia canta até hoje no grupo de oração e tal. E nisso a gente vai olhando e vai aprendendo, sabe? Que estar ali na frente não é sobre ser bom. Não é tipo, sobre ser forte. Pelo contrário, né? Porque às vezes você tá ali ministrando uma palavra de cura, sendo que você tá precisando ser curado. Você tá ministrando ali uma palavra de alegria pra pessoa ali, se alegre em Deus, sendo que você tá triste, você tá vivendo um luto dentro de você. Sim. Então, o ministro de louvor, o ministro de música, ele precisa sempre estar atento a isso. No que Deus tá falando no coração. É sensível. E atento no todo, né? Eu falo. Porque eu prego, né? E às vezes você monta uma pregação na cabeça
E chega na hora, você muda toda ela. Já me ocorreu várias né? Você já muda ela. Porque você tá sentindo ali o que, na verdade, o povo precisa. Né? E daí você já pega e fala, meu, tem um segurança em quem tá cantando. Vou aqui lançar uma frase, ele vai entender a música que eu quero. Se o ministério estiver ligado... Entendeu? A intimidade, sensível, ligado, sensível àquele momento. Porque também acontece, né? Você tá numa direção, tá falando A e o ministério toca D. Teve uma pregação que eu fui, e assim, tem dias que você tá se sentindo bem. Fala, meu, hoje minha pregação tá fluindo, tá indo. Esse dia eu tava, sabe? Sentindo que Deus tava me usando. Daí eu preguei. Daí eu falei, agora o ministério vai tocar uma canção que vai te levar, sabe, a pensar, a gente vai... né? Daí eu falei, vai te levar a mergulhar, água mais profunda. Então, fechei o olho, conduzido ao ministério. A paz que tenho, eu te dou. E assim, mas eu não falei nada disso. Né? Por quê? Aquilo que você falou, da sensibilidade, de estar no momento. Porque assim, não tinha nada a ver. Me quebra. No momento do espírito. Não, eu fiquei assim, sabe? Eu não consigo esconder, né? Eu sou meio Júlia algumas horas, né? Porque a Júlia fala, já fica aguenta aqui, né? Expressiva. É expressivo. Então, assim, naquela hora, todo mundo percebeu, assim, eles não estavam atentos, não tinha aquela intimidade, não sei explicar. Sim. Mas, enfim, não fluiu. Um momento que era pra ser muito legal, muito top, aprofundamento, não foi. Cantaram a paz que a gente canta na missa. Né? Talvez não prestaram atenção e vai. É a primeira que vai. Então, por isso tem que ter intimidade, tem que ter atenção, né? O músico, na verdade, você fala muitas vezes não vive, porque ele vive atencionado naquele momento, né? Porque ele tem que prestar atenção no pregador, tem que prestar atenção no momento, tem que ter a hora que vai cantar, porque o pregador a gente é meio forgado. Então agora o ministério vai cantar a canção, cadê o ministério? Tá bebendo água, coitado, né? Então, Então assim, porque o ministério tem que ficar sempre ali atento, é verdade, acontece muito. Isso aí já... Ele tá rindo porque aconteceu com ele. Isso aí eu faço direto. Não acontece, é verdade. Às vezes, não, porque assim, o pregador às vezes ele entra e o ministério fala, meu, vamos agora beber uma água, fazer uma coisa. A hora que o cara coloca o violão, o pregador fala, vamos começar então com uma canção. Aí é sem discernimento, né? Mas e é cego também, acontece, né? Tá vendo que o acontece, ministério né? foi embora? Mas é muito mais comum ver um ministério sem, assim, sem discernimento também, lidando como se só fosse cumprir uma obrigação, né? Tipo, ai, gente, desculpa, eu vou falar. Eu já vi, tipo assim, na missa, né? Claro, todos os encontros da igreja é muito importante, mas a missa pra gente é o primordial. Tipo, canta ali, aí na hora da homilia vai conversar, vai ficar mexendo no celular. Vai tirar uma música. Não tá entendendo por que tá ali. Eu sempre entendi o meu ministério como uma desculpa de Deus pra me aproximar dele. Né, uma desculpa de Deus, não porque eu sou boa, que nem o Vinícius falou. Porque se você não Não tivesse, porque eu não você sou estaria boa. onde? Exatamente. E tá, e se tira o microfone de mim? Né? Se tira o instrumento de você, quem você é por trás do seu instrumento? Você continua na caminhada? Você continua amando? Você continua adorando a Deus? Não pode ser uma definição da sua intimidade, da sua vida. Precisa ser uma ferramenta, né? Pra tocar a sua vida, pra te aproximar de Deus. Lá na comunidade eu lembro que tinha uma parada que eles falou. Soltei. Falei tão leve. Tá até flutuando tava aqui preso. na cadeira agora. Ô, gente, tava preso. Vou fazer uma música sobre isso. Desculpa, meu Tinha lá na comunidade de você ficar, tipo, sentar pra você ouvir. Não tinha, Fê? Um tempo, né, Ficava um tempo de discernimento. Isso é muito você importante. Ficar sentado lá. Não, você não vai tocar, você não vai cantar hoje, irmão. Você vai sentar aí, vai ouvir a pregação, vai só beber. Tinha muitas pessoas que, meu, Não entendi. já desanimava ali na hora, já ficava bravo e tal. Mas quem tinha discernimento e sabedoria, sabia que aquilo ali era para agregar mais na sua jornada, né? Na sua caminhada de fé. Hoje a gente vê muitos músicos assim, eufóricos assim, tal, ministros de música, e acha que o microfone de ministro é para você fazer um show, quando na verdade não é para você fazer um show. Muitas vezes você tá com o microfone na mão ali, mas o espinho na carne tá doendo. É isso. O espinho na carne tá doendo, porque ninguém sabe por detrás do músico do que ele tá passando. Aí hoje você pega muita, né,
uma galera assim que quer trazer música protestante pra dentro da missa, sabe? Tipo, aí foge do âmbito litúrgico, que é a missa. E se você vai falar com a pessoa, fala, não tem nada a ver. Tem a ver. Tem tudo a ver. Então, isso que a gente fala, dos cuidados de preparar as coisas não também. É só sobre cantar. Falar de qualquer jeito. Porque por muito tempo se cantavam muitas músicas que não eram litúrgicas. Uhum. Muito tempo. Aí quando começaram a vir tratando com mais vigor assim as músicas na liturgia, porque as músicas na liturgia é a oração, né? É uma oração. O Glória é uma oração ali. E o que acontecia? O pessoal ficava bravo. Mas esse Glória aí não tem nada a ver. É muito grande o Glória. Tá... As pessoas não entendem que ali é um rito. Nossa, eu fico doida com isso. É um rito. Nossa. No grupo de oração, cara, você pode cantar. Sim. No grupo de oração, você pode fazer os melismas que for lá e tal, sua técnica vocal. Agora, na missa ali, você tá voltado pro sacrifício. Pro sacrifício. Não é sobre você, né? Não é sobre você. Muitas vezes na missa, é engraçado, acho que deve ter acontecido com você, Gabi. No final da missa, você cantou, tal, aí vem aquelas veinhas, ai, como você cantou bem, Deus te abençoe, parabéns, né? Encher sua bola. Como se fosse um show, né? Parabéns. Tipo, eu não curto muito esse negócio de elogio, assim, porque as honras, a graça, a glória e o poder é só de Deus, então... Aplaude, né? Aplaude. Nossa, então... É uma entrega, na verdade. Até quando grava, eu fico meio assim... Você tá fazendo um mínimo ali, né? Pelo sacrifício que foi feito. Nossa, é isso. O mínimo que você tá fazendo ali pelo sacrifício que foi feito, né? No alto da cruz. Eu faço parte da liturgia, né? Daí esses dias eu cheguei bem em cima da hora. Daí a menina pegou e falou assim, você vai fazer a primeira leitura e o salmo. Eu falei, misericórdia. Salmo? Né? Ela falou, não, mas você não precisa cantar. Eu falei, nem se precisasse. Mas nem se precisasse. Ela falou assim, não, ele vai cantar, daí você vai e lê, né, as estrofes. Eu não tinha nem olhado ainda, nunca tinha visto o salmo lá. A diferença de uma estrofe para outra é quase nada. Meu filho, eu de falei, punk. Agora, será que aqui acabou? Né? Eu ia parando, daí o cara entrava no refrão. Falei, cara, porque é diferente da leitura, que ela é corrida, né? As estrofes são muito próximas, né? Eu falei, cara, agora eu entendo porque o salmista sobe aqui e não é tão simples você simplesmente ler. Cara, eu quase me cago nas calças toda vez que eu vou cantar o salmo. Eu fui ler, só fui ler. Sabe? Eu nunca tinha pegado ali pra ver como que é o salmo descritinho. As estrofes são quase juntas, você não sabe. Eu não tava com folheto. É diferente do folheto, né? É muito. Eu peguei, olhei assim e falei, misericórdia. Agora eu entendi porque normalmente o salmista sobe ali. Não é tão simples você cantar um salmo. O salmo, eu acho que ele requer ainda mais atenção, né, pra quem vai fazer. Porque geralmente a melodia é o próprio salmista que tira. Pelo menos eu tiro assim com o Fê, eu tiro direto. Falei, Fê, fiz uma melodia assim, assim, assado. Vê se você pega aí. Aí passo pra ele. Aí ele vai e pega. Ou pra outro músico que tá lá no dia. Porque acho que tem que ter esse zelo. Tem que ter esse zelo pela palavra. Tem muitos salmistas que já vêm com a melodia já pronta, assim, que nem no ritmo do Eu Navegarei. Aí você pega o salmo, né, aí só coloca a melodia do Eu Navegarei. E você tem que ler antes. Eu aprendi muito isso no dia que eu fui ler. Tem gente que faz isso aí fica meio roteirizado, meio, sabe? Eu acho que, né, parece que você não tá dando uma certa atenção pro salmo. Parece que pegou você desprevenido ali na hora, faz o salmo aí você, Eu Navegarei. Aí faz. Na verdade, você tem que pegar uns dias, assim, antes, ou talvez no mesmo dia você, umas horas antes, fazer ali a melodia e tal, com calma. Se preparar. Tem uma menina da Canção Nova que quando foi, acho que não sei qual ano foi, mas foi nessa parte da Sexta-feira da Paixão, né? Na Semana Santa, na verdade. Que acho que foi o Sábado de Aleluia, até que ela foi cantar um salmo, que tem mais salmos, né? E ela começou a chorar. Nossa, me lembro. Né? Então, assim, acho um momento que impactou muito, né? Porque ela começou a chorar. Ou seja, ela viveu aquele momento. Né? Ela sentiu o momento do salmo, ela entendeu aquele momento. Então, aquilo que a gente falou, né? Do músico também tá participando, tá entendendo, tá vivendo aquilo, né? Não tá simplesmente, vou fazer por fazer. Uma coisa que eu gosto muito de prestar atenção também é o que o salmo tá falando, né? O refrão. Tipo, o refrão tá dando...
falando, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Vou colocar uma melodia alegre, né? Uma melodia realmente que passe isso, dai graças ao Senhor. Agora, sei lá, é que nem aquela letra lá que acho que é na Sexta-feira da Paixão, ou no Sábado de Aleluia. Porque me abandonaste. Não tem como. Vou lá, puxo um forrozinho falando, meu Deus. Não dá. É a sensibilidade também. A sensibilidade. Tem que ter a sensibilidade. E a gente tá num tempo assim tão difícil que, por exemplo, a gente tem que cada vez mais preparar os novos músicos que estão vindo. Sim. E muitas pessoas, a gente que trabalha com os jovens, muitas vezes é um desafio você introduzir o jovem na música e ao mesmo tempo amadurecer o jovem na música. Porque ele vem totalmente assim poluído do que tem no mundo afora, e ele tenta introduzir o que está fora dentro. Então é um desafio muito grande que encontra, e aí entra numa outra questão que é um desafio para todo músico, não tem jeito. O ego do músico sempre é aquele desafio de que eu tenho que sempre saber, como diz João Batista, né? Que o Senhor cresça e que eu diminua. Sempre isso. Porque quando entra nessa questão que nem o Vini falou, de senta um pouquinho e tal, é a mesma coisa quando acontece dentro da Santa Missa, quando a gente é corrigido por algo que o padre, o sacerdote ali, ele está nos corrigindo não para nos repreender, mas ele está nos corrigindo para que a gente aprenda a fazer o que é o correto. Então, justamente essas questões que a gente encontra esse desafio, sabe? De que tem muitos jovens que estão chegando hoje em dia que não entendem que essa é uma correção por amor. É uma correção realmente para o crescimento. Correção até porque fraterna, tudo que a gente... Igual, eu costumo falar, todo lugar que eu vou, se eu sou um bom profissional hoje, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom esposo, muito, primeiramente, por misericórdia de Deus. E segundo, pelo que a igreja me ensina. Sim. Entendeu? Então, a gente precisa entender e saber lidar com essas situações. Porque a gente precisa ter o discernimento de como falar, a hora de falar e com quem falar. Então, são coisas que a gente acaba encontrando, principalmente nessas questões da Santa Missa, que a gente sabe que é muito delicado. A gente precisa ter toda a atenção para não correr sérios riscos que são antilitúrgicos, né? Porque a missa é muito rica, né? Muitos não conhecem, a verdade é essa, né? A gente não conhece. Quando eu dava aula de crisma, tinha um encontro que nós fazíamos que era um missa parte por parte, né? Que era um missa parte por parte. E esse encontro, era que a molecada mais tinha dúvida. Porque a gente não conhece todas as partes da missa. E daí, por não conhecer, a gente acaba errando. Se o erro é por falta de conhecimento, vamos entender. Agora, se eu conheço e erro, aí já é. Aí é um pouco mais complicado. Outro assunto, né? Outro assunto. Mas falando de música, parte de composição. Vixe Maria. Me diz aí, como que é a inspiração? Ela vem do nada? É no momento de oração, momento de tristeza? Como que funciona aí? Vai, Joe. Bom, composição, difícil, né, falar disso, né? Mas eu acho que cada um, particularmente, tem uma forma de compor, né? A composição, você está ali expressando de uma forma de melodia ou na forma de letra um sentimento, uma inspiração, um texto, né? E aí eu, por exemplo, componho tanto música instrumental, temas, melodias, como música com letra. Falar para você que tem uma regra, um jeito... Não tem. Não tem. E nem quando vem, não é assim, eu vou escrever uma música hoje. Não é assim. Aí que não vem. Aí que não vem. Eu ia escrever uma hoje. Eu ia escrever uma hoje, olha. Desculpa, continua. Tem hora que vem uma melodia, tipo um refrão. Aí eu sou assim, vem uma ideia de um refrão, de uma música, aí fica na cabeça, eu vou e gravo. Só o refrão. Aí chega em casa e eu escrevo. Às vezes vem a primeira parte, às vezes não vem. Ou às vezes vem a música inteira. Pá! Nossa. Aí escreve tudo. Às vezes é só a letra. Eu, pelo menos, vejo dessas maneiras aí. E melodia é muito tocando, né? Eu gosto muito de jazz, música de improvisação e tal. Então, eu construo temas com melodias que vêm a mesma ideia. Vem uma melodia, vem uma ideia, gravo. Ali fica a ideia, para depois gravar. Enfim. E nem sempre a música, então, é construir no mesmo dia, né? Às vezes tem música que... Não. Vai falar pra você as músicas mais, assim,
bonitas assim, elas vêm de uma vez. Parece que vem numa inspiração... Sim, assim, fortíssima. principalmente quando vem de Deus, né? Aí é uma coisa que eu entendo que a gente não tem controle, né? Eu não tenho controle sobre uma inspiração que Deus vai me dar. Né? Ela vai vir simplesmente, eu vou só executar, né? Cumprir o que ele deu pra mim ali. É isso aí. Que foi o que aconteceu ontem, né? Na música que você falou. Ontem eu também tava passando por já faz umas semanas, assim, que eu acordo muito triste. Muito triste. É uma tristeza que demora pra passar. Aí ontem eu fui atender, né? Cheguei lá no consultório. E antes de atender, eu gosto muito de olhar pra mim mesmo, pra eu me enxergar mesmo, pra não ir me perdendo, né? Porque quando a gente não se cuida, não dá também pra cuidar do outro. Aí peguei o violão e comecei a tocar aquilo que eu tava sentindo. E acho que o Vini respondeu também, né? Você também respondeu. Muita gente respondeu. E eu postei e falei, mano, nada a ver isso aqui. Tô postando, depois eu apago. Aí eu vi, né, a potência que teve através da minha dor, né, tocou também outras pessoas. Na hora que eu ouvi, falei, caramba, era o que eu precisava ouvir, sabe? Não sei se foi com o Vini, assim, eu precisava ouvir hoje, tipo, se eu tivesse desistido, tanto de coisa que eu não teria vivido. É. Então, assim, se eu tivesse desistido, eu fui pensando... Nossa, ele decorou. Decorei, tô falando, eu ouvi muito, tô falando aquele refrãozinho, eu ouvi muito. Porque, assim, eu parei pra pensar pra trás, sabe? Né, daí, tipo, juntei já com aquela outra música do Ramon e Rafael, que ele fala, né, Deus falando... sei que você vai chegar. Né, eu te trouxe aqui, né, quanto eu lutei pra te trazer aqui. Daí eu juntei com essa e falei, caramba, Deus é precioso demais, né. Eu falei, quantas coisas eu deixaria de ter vivido se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse gritado, se eu tivesse desistido, né. Esse podcast mesmo, a gente demorou 1 ano pra começar ele. A gente demorou 1 ano pra começar, mas depois que a gente conversou, se a gente tivesse parado ali, não tivesse feito mais nada, a gente não teria vivido, não teria conhecido nenhum de vocês, não teria conhecido tantas histórias. Daquilo me fez pensar, cara, porque o dia inteiro pensando de verdade, assim. E você vê, um history, quantos segundos tinham ali? 30 segundos, né? Não sei. Era naquela primeira... Um minuto. Então, em 1 minuto, né? Como você... Então, assim, a canção, ela tem essa potência, né? Então, a gente... Da outra vez eu falei e repito pra vocês, se compõem, cantam. Não escondam as canções de vocês. Porque se você não tivesse postado aquele trechinho de uma canção, não teria me tocado, não teria tocado o Vini, nós não teríamos o podcast hoje, tinha um recadinho verdade. Nos desculpem pelo transtorno, mas hoje a página tá fechada, sei lá. Nossa, você viu? Né? Mas assim... Recado quer ser? Né? Mas assim, mas a verdade é essa. Estamos em terapia. Estamos em terapia. Né? Mas é isso, tipo assim. Porque não ia ter o que falar, não ia ter o que fazer. Daí um trechinho de uma canção que Deus te deu, porque ele sabia que eu e o Vini e outras mais pessoas estavam precisando. Eu acho que toda vez que Deus dá uma canção pra vocês que compõem, seja a melodia, seja a letra, é porque ele sabe que tem alguém precisando ouvir aquilo. E se você esconde, você tá escondendo um tesouro de Deus. Aí vai, servo, cadê aquele talento que eu te dei? Te dei 10 talentos que você fez com ele. Então, assim, Deus, né, faz sentido um pouco a passagem, sabe? Então, assim, como você disse, né? Deus te dá um talento, te dá um dom, não escondam. Não escondam o talento, porque... Você, Vini, suas composições aí. É verdade mesmo. Cara, as composições que muitas vezes surgem vêm da ministração. A gente ministrando no grupo de oração ou em algum retiro, aí começa a vir um refrão, surge de um refrão. Aí esse refrão gruda, aí daqui a pouco a gente, vamos adicionar, colocar mais alguma coisa aqui. Algumas canções surgiram assim, outras no secreto. Eu em casa, no quarto, tocando alguma coisa, aí daqui a pouco Deus falava e eu ia marcando, anotando, falava, putz, da hora isso aqui. Ixi, isso aqui nada a ver, tô viajando. Aí ia fazendo. E outras em adoração, né, Fê? Tanto que uma que a gente fez foi pra Semana Santa, se chama Isaías?
Isaías 43. A gente fez na Semana Santa, que a gente tava fazendo lives, né? Foi bem no tempo da pandemia. E a gente fez lá as lives lá na comunidade e a gente cantou essa música, Isaías 43, que é justamente a passagem, né? É a passagem, só que a gente adicionou uma melodia. Então, geralmente, surgem assim, né? As minhas canções, mas vem de uma profunda reconhecimento de você ser frágil. Eu acho que parte daí. De você se reconhecer que você não é o criador, você é a criatura. Então, logo é ele quem coloca os dons e esse dom de você poder compor algo. Quando eu me acho soberbo ou me acho egocêntrico, algo desse tipo, não sai. Não sai. Fica travado. Sim. E assim, eu já experimentei uma experiência, né, num retiro que nós estamos agora, que às vezes Deus... Porque às vezes Deus te dá um trechinho de uma canção, mas não é para virar uma música, é para um momento específico, né? Nós estávamos no retiro de Crisma, no interior de São Paulo, e Deus deu, o Reinaldo, que já veio aqui, né, a primeira pessoa que nós entrevistamos, ele tem muitas músicas também incríveis também, muito dom de Deus que ele tem também de escrever. E nesse falou, às vezes no momento ia lá, escrevia, e Deus deu um trechinho de uma canção para ele no sábado à noite, no momento do Espírito Santo. E ele cantou aquele trechinho e pegou, e a molecada inflamada cantando, e mas assim... E era só o trechinho, e era Vem Espírito Santo o trechinho, só falava isso, Vem Espírito Santo, só que numa melodia que Deus inspirou ali, o ministério foi junto e era só Vem Espírito Santo, só, né? Você pedindo pra vir Espírito Santo não é só, né? Mas era esse trechinho só da canção. Eu vou falar, uns 20, 30 minutos a molecada cantando, inflamando e sentindo o poder de Deus e aquele momento, sabe? Marcou. No outro dia foram tentar cantar de novo, não pegou. Nem o ministério lembrava certinho como que era a melodia. Ele também não tinha a letra. Simples, Vem Espírito Santo. E a molecada também, por quê? Era para aquele momento que Deus inspirou, aquele momento da canção. Como que é incrível, né? E assim, tentaram cantar e não foi mesmo, tentou pegar, vamos insistir, não esquece. Então assim, eu acho que também Deus dá inspirações para os momentos, né? Nós, muitos anos atrás, o Gil Monteiro veio aqui em Ribeirão, né? Ele estava ainda na comunidade católica e tudo mais, e Deus deu para ele uma canção, né? Em cima do palco do Rebanhão, e ele escreveu a canção e cantou ali. Mas não é uma canção para ele cantar depois, foi para aquele momento. Sim. Então, né, Deus te dá inspirações para ser eternas e inspirações para os momentos também, né? Sim. Isso eu acho incrível, né? Queria eu ter esse dom de escrever música. Eu tenho. Eu escrevo umas boas. Você acredita nela? Não sei não, viu? Eu não acredito mesmo, então. Tem músicas, assim, igual a gente tem uma música que a gente compôs, que não era tanto sobre nós, como eu, Felipe, ou Vinícius, mas sim sobre algo que a gente estava vivendo na comunidade. Então, por exemplo, teve coletivo. Uma música... um coletivo. Porque, por exemplo, a gente estava na nossa nova casa de missão e existia um canto da casa que se chamava Casa de Maria. Então, Deus deu a moção pra gente para falar sobre a nossa casa de missão através da música, especificamente falando sobre a Casa de Maria. Então, são algumas coisas que Deus vai dando a moção, até mesmo em situações que, às vezes, é feita uma melodia só para fazer aquele momento em si de uma oração em línguas, de proclamar algo que está sendo suscitado no coração de alguém através de Deus. Então, são coisas assim que nascem de uma forma assim inexplicável e que realmente nasceu para aquele momento. Pô, a gente podia cantar essa daí. Boa. Eu ia falar agora, vamos de música. Calma, mas antes eu quero saber. Vou até pegar aqui, ó. E antes de vocês cantarem, eu quero saber qual que é a música que vocês mais gostam. Ah, Gabi, ó. A música que vocês mais gostam, que vocês mais se sentem próximos de Deus. Seja de vocês, ou seja... Que é top, pros 4.
eu escuto muita música. Gabi voltando. Tá? Eu consumo muita música. Muita música. A sua favorita? Nossa, Deus, coração. Essa é a minha música. Uma das músicas que eu tenho escutado bastante, que tem falado bastante ao meu coração, é a da Colo de Deus. É aquela nova da Colo de Deus. Que a Fátima canta com a Mara. Sim. O melhor lugar pra se estar é no coração do meu Pai. E ali eu tenho tudo. Não lembro mais. E as coisas deste mundo já não me atraem. É linda essa música. Que fala bastante, né? Porque aí nessa outra parte fala: eu não quero olhar pra quem se foi, fito meu olhar em quem está. Porque fala de você ficar, né? Você olhar as coisas que estão acontecendo agora, né? De você ficar no agora. Porque muitas das coisas que acontecem em nós, a gente vai pra esse lugar triste, sombrio, que se chama depressão, porque a gente fica preso lá atrás, olhando no quem se foi. Então acho que essa música ela fala bastante comigo nessa área aí. Fala aí, irmão. Uma música só é difícil, hein? Uma música é muito difícil. Eu também ouço muita música, mas eu tive música em momentos da minha vida, né? Então, lembrar a música do meu encontro com Deus, que eu tava até lembrando com a Gabi, que é a música do Dunga, né? Te encontrei, né? Em meio a tantos momentos, vivendo talvez muitas situações. É uma música que, tipo, me conectou com Deus. Eu tinha 14 anos. E eu guardo pra sempre, né? É isso que falou, são os momentos, né? Cada momento da nossa vida a gente tem uma música, né? Exato. Exato. Tem um momento que talvez uma música marque mais do que o primeiro encontro, né, com Deus. Talvez hoje uma música é mais forte. Porque a gente passa por transições, né? Então, cada momento da nossa transição enquanto ser humano, uma música vai marcando. Acho que todo mundo tem, né? Eu falo assim, o momento que eu tava mais com dificuldade, que marcou pra mim, foi Teus Planos. Mas é o momento que eu tava na depressão. E eu ouvia ela todo dia. Eu me entrego ao teu querer, sabe assim, o tempo que eu andei sem você, só me fez fraco. Então, assim, eu fiquei muito nela, marcou minha vida, porque escutei muito nela no momento que eu mais precisava. Sim. Mas, igual você falou, tem outras músicas, Deus da Bíblia, e outras músicas do Colo de Deus, assim, que vai, né, então, assim, que vai te levando a momento de oração e aprofundamento. Mas, né, cada momento da nossa vida a gente tem uma música. A gente é filho de música, tá vendo? Não é só você, ó. Mas né? Mas não somos três. Nossa, o Joe falou do encontro dele, né? Na verdade, não é uma música que marcou meu encontro, mas é uma música que me fez... que resumiu a minha história, assim. É uma música do Thales Roberto, chama Jesus Me Achou. Aí o refrãozinho dela é: eu me lembro muito bem de quando eu nem era seu, e hoje não existe mais imaginar a minha vida sem ti. Sou outra pessoa assim, nem parece que sou eu. É Jesus vivendo em mim, é a sua vida conduzindo a minha. Essa, nossa, eu lembro, acho que foi ano passado, eu nunca tinha escutado essa música, e eu coloquei a playlist do Thales ali pra ouvir, e veio ela, fiquei repetindo ela. Nossa, muito tempo. Fiquei repetindo. A gente foi daqui pra Santo André um dia, eu e a Júlia, eu tava com a música... repetindo, e eu só viajando na música. Nossa, essa música não acaba, não? Eu aqui no celular e falei, nossa, essa música é longa, né? Aí 30 minutos. 30 minutos a música repetindo. Mas nossa, porque a música fala muito da gente. Aí quando a gente vai repetindo, é porque o que a gente não conseguiu enxergar e resumir em palavras, a música fala, né? E a gente tem que escutar, né, Joe? A gente aprende na faculdade. A gente tem que escutar até finalizar aquele processo. Nossa. Tá vendo? Você quase cancelou o meu processo. Eu tava em processo. Não respeitou o processo. Não respeitou o processo. Quase cancelou o meu processo. Eu ali em processo de cura e ela, nossa, que música longa, tive que trocar.
Por isso, O faroeste acabou. Foi quase. Meu Deus, e a sua? Vamos lá. A minha... Essa música pra mim é um looping na minha vida, né? Porque sempre que eu penso em chutar o balde, eu lembro dela. Que é a alegria da minha juventude. Essa música é top. Nossa, linda. Ela pra mim é fantástica porque durante a minha caminhada, eu busquei muito discernimento se eu seguiria o sacramento do matrimônio ou se eu iria para a vida religiosa, né? Então, Deus foi muito claro comigo. Tanto que eu não escolhi ela como a entrada do meu casamento, mas quando eu estava entrando, quando eu passei pela porta, veio na minha cabeça: subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Nossa, me arrepia. Então, para mim, isso foi... E sempre é, né? Porque toda vez que eu penso em desistir, eu me recordo, né? Eu sempre vejo, escuto e falo: onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Então, isso para mim é muito forte. Porque a minha palavra de conversão, né? A primeira... Porque assim, Deus foi muito claro quando ele me chamou. Eu fui a primeira vez no grupo de oração. Quem estava pregando era o Nelson, que ele era coordenador do grupo de oração. E a passagem do dia era: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Então era o meu primeiro dia de grupo de oração, mas aquela é a minha passagem de vida. Que pancada. Caraca. Chegou na Nossa, pancada. Jesus, já entendi. Já entendi. Então, Calma, tá doendo. então eu sempre lembro. Sempre lembro. Que estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor. E não tem como... Se pôs a mão no arado, esquece. Receba. Receba. Vamos de canção agora? Qual que vai ser? Essa mesmo ou que é essa outra? Essa qual? Ela não tava aqui. Autoral. Ah, você não Ah, tá. Então vai lá, Gabi. A sua? É. Vai. É muito boa. É aquela lá? Você lembra, Fê? Uma animada. Ah, não. Então não é essa. Pode ser essa também. Qual é essa? Vinde Santo Espírito. Morrer pra mim. Você sabe? Essa eu sei. Então vamos ver. Sei o refrão. Dá uma canção. Vou matar o Raul. Aqui. Porra. Não, tô tocando só. Não? Ah, mas já você vai. Mas pode ir animada, que aí é Modão. modão. Canta todas. Ô, louco. Estreia. Vinde Santo Espírito, com vento impetuoso, invade esse lugar. Sou tua casa, sou teu lar. Vinde Santo Espírito, com línguas de fogo, vem tomar meu coração, me encher da tua unção. Sabemos que não é apenas uma canção, mas sim um louvor a Deus, que o louvor é como uma flecha que atinge nosso coração e abre caminho para o agir de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Então nós pedimos: vinde Santo Espírito. Vinde Santo Espírito, com vento impetuoso, invade esse lugar. Sou tua casa, sou teu lar. Vinde Santo Espírito, com línguas de fogo, vem tomar meu coração, me encher da tua unção. Não quero ser mais eu, não quero ser mais eu, morrer para mim e ser todo teu. Morrer para o mundo e ser só de Deus.
morreu para mim, morreu para mim e ser todo teu. Morrer para o mundo e ser só de Deus. Sou todo teu, todo teu. Sou todo teu, todo teu. Sou todo teu, todo teu, Jesus. Sou todo teu, todo teu. Sou todo teu, todo teu. Sou todo teu, todo teu, Jesus. Sou todo teu, sou todo teu. Sou todo teu, sou todo teu, todo teu, Jesus. É o agir do Espírito Santo em nós. Nossa, glória a Deus. Aleluia. Amém. É honrar aquele que nos honrou, Guarda o violão né? não. Fica querer. Guarda não. Guarda o violão não. Pode me dar outra aí. Né? Eu acho que é incrível o poder da canção, sabe? O que Deus coloca no meu coração nessa noite. Que essas canções vão alcançar alguém, sabe? Você que está nos assistindo, talvez você nesse momento está triste, depressivo, tá achando que sua vida não tem mais saída, sabe? Que Deus coloca no coração para você não desistir. Sim. Assim como aquela canção que a Gabi cantava e dizia: se eu tivesse desistido, o que aconteceria da minha vida? O que eu deixaria de viver? Então não desista, porque Deus tem muitas coisas para nossas vidas, sabe? Amém. Amém. Então não desista desse momento. Deus nos trouxe aqui nessa noite, nos uniu, essa galera toda, porque sabia que nós aqui precisaríamos ouvir isso. Nós, nessa noite, precisaríamos ouvir que sou todo teu, Senhor, porque nós somos todos de Deus. E muitas vezes a gente esquece disso. Talvez você que está nos assistindo tenha esquecido disso, mas você é todo dele, né? Você é todo feito de amor. Isso nós somos imagem e semelhança de um Deus tão lindo. A gente não pode viver triste, não pode se entregar, sabe? Então que nessa noite você tenha isso no teu coração. Mergulhe em águas profundas, entregue o seu coração no seu secreto, né? A Júlia sempre fala isso no seu secreto. Eu sempre falava mesmo, porque na verdade é no nosso secreto que nós encontramos ele. Amém. Então que você possa ter um encontro especial nessa noite através dessas canções com Jesus. Coloca aí no seu Spotify, coloca alguma coisa, se você estiver triste, coloca uma canção, um louvor e mergulha nas profundezas que ele tem para te levar, sabe? Porque nós necessitamos estar perto dele, porque se a gente foge, a gente se perde. Ele não quer ninguém perdido. Ele quer a gente assim numa mesa, juntos, apertados, Amém. próximos, porque ele sabe que quando um estiver caindo, o outro vai segurar. Amém. Assim como a canção da Gabi me segurou o Vini, né? A gente vai nos segurando. Então, você que está nos assistindo, não desiste não. Não desiste. Manda um direct aí pra gente, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia, vai se ajudando, né? Porque nós precisamos uns dos outros. Amém. Assim como Jesus precisa da gente para evangelizar esse mundo todo aí que tá precisando de ouvir um pouco da palavra dele. Bora de música? Amém. Qual que vem agora? Tô impactada aqui. Não sei. Eu também não sei, eu não escrevo, eu não componho, né? Eu gosto dessas autoral que me surpreende. Autoral? Eu gosto dessas autoral de você. Canta ela de novo. Eu cantei de Maria. Não, mas pode aqui. cantar de novo. Raul não. Né, Raul? O Raul falou pra mim que Raul pode. tem que se converter, né? Não, mas já Aquela. já tá. O Raul, na outra semana... Raul, vou cantar. Na vou outra cantar semana de eu novo, cheguei só com pra Nossa você se Senhora. converter. Eu cheguei, daí o Raul chegou e falou: recebeu, Binho? Recebeu o quê? Maria. Falou: Maria, você tá carregando e não recebeu ainda? Caramba. Então assim, é uma Você música. sabe essa? A gente tocou uma vez, né? Aquela... Putz, Eu não faz tempo, caramba. Você não tinha preparado uma? Eu não posso. A gente preparou tudo posso pro começo? Ah, então manda.
Manda outra aí, De manda novo? outra. Não, manda outra, tem que ser nova. Tem que ser uma puta nova, não pode repetir, não. Manda uma que vocês sabem cantar, tocar. Hoje é o programa musical. Teus planos. Teus Boa. planos. Eu ia pedir essa, mas falei, será que eu peço? Será que eu não peço? Será que eu peço? Será que eu não peço? Perguntando, Keren. Será que eu peço? Depois Será que eu não toca uma autoral. Eu vou E ver beleza. aqui se eu tenho A o melodia. áudio. Eu acho Então, teus planos, eu gosto. Devolvendo o microfone pra quem canta. que não. Ele... Ai! Canta aí. Teus planos. canta Entregando o aí. microfone pra quem canta. Quase, hein, Raul? Imagina a Júlia cantando. Meu Deus do céu. Pode ser? Vamos lá? Vai lá. Acho que vai chamar. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O quanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Nossa, essa música é muito boa. Essa música mexe. Casimiro Essa é música. fora da curva. Não, ele tem umas. Tem umas músicas. As músicas dele tem história, né? Não é um refrãozinho simples, não é? O Poço, eu sou apaixonado, sabe? Nossa, Assim, o Poço. porque é profundo, né? É profundo. As músicas dele são profundas, não é uma música que Muito. você vê e. Ah, cadê o refrão? Não tem, precisa de refrão. Sim. Porque ela mexe do começo ao fim. É. Juninho Casimiro. Uma vez eu tava pra ir na Canção Nova, eu fui num. Ele veio fazer um momento oracional aqui em São Bernardo, eu acho. Cara, eu chorei tanto, mas tanto no show dele, que eu quase não conseguia dirigir pra ir pra Canção Nova, que é de madrugada. Porque o oracional dele, uma música, ele um violão só, Sim. sem banda, Nossa, sem ele é nada. surreal. Ele, um violão e a unção. E é tremendo, sabe? É Ele é surreal. completamente entregue, né? E humilde. Um dia eu fui no Muito. encontro com ele vindo na chuva assim. Eu falei, cara, Juninho Casimiro, velho, na chuva, sozinho. Eu peguei e falei, meu Deus, você que ajuda? Ele carrega meu violão? Eu falei, carrego. Ele carrega a mala, violão, né? Carrega você. Né? Eu peguei, ia trocando ideia, conversando. Daí eu tive a graça de trazer ele aqui em Ribeirão, né? No show, veio ele e a Fátima Souza no mesmo show. Nossa, Meu, esses dois é surreal, demais. surreal, os dois, a humildade. Né? A gente teve a oportunidade de trazer o Flávio Vitor também, outra pessoa incrível, humilde.
E aqui nós vamos trazer o Moisés, né? Não pode perder, né? Moisés Rocha, tá? Hashtag Moisés, atende nós aí, ó. Tá rindo. Vem, Moisés. Podiam trazer o Flávio também, né? Flavinho! Tem o número da Larissa, se Aê, quiser. Queremos o número da Larissa. Olha eu me expondo. Hashtag- Já ela me bloqueia, tá ligado? Frejus, não E posso o Frejus, é. Frejus é um pouquinho só mais difícil. A gente vai tentar o Moisés. Segue a lei. Ramon e Rafael. E tem uma lista um pouco grande, né? Que a gente não tá com pouca data. por É a gente isso, tá tem que conversando, sonhar. né? Tem. Deixa Deus sonhar. porque a gente já tem muitas pessoas ainda, eles não deu pra encaixar ainda. Nossa, tá demais esses Por isso que a gente dois. ainda não entrou em contato. Porque assim, a gente começou aqui, a gente voltou aqui em fevereiro. A gente tava com 316 seguidores, Uhum. né? E bem pouquinho. Hoje a gente tá batendo aí 5 mil. Estamos com 4 mil. Nossa, foi muito rápido, né? Então, assim, sabe, uma alegria, né? Foi, Eu, Júlia, foi Raul o que? Eu ali. vim em março. Março. A gente Nossa. tava com nem 1000. Em março nós Estavam tava com crescendo, uns né? 800, né? Então, assim, mas é legal isso, sabe? Vocês que vieram já e acreditaram na gente, mesmo a gente não tendo seguidores, a gente não tendo... Não, mas é verdade. A gente nem Não, tem. mas é verdade isso, sabe? Sim. Então, Sem conhecer a gente também. sem conhecer, vieram na loucura aí, Estamos aí. né? Mas isso que é o legal, acreditar, assim como muitas das pessoas que nos ajudaram patrocinando, e não com dinheiro, mas acreditando no projeto, sabe? Nos emprestando uma cruz para colocar aqui, outra coisa, eles acreditaram no comecinho. Porque pra gente dá muita alegria. Daí eu fiquei pensando nisso tudo depois da canção. A canção mexeu muito, sabe? Tudo que eu deixaria de viver se não tivesse insistido. Olha só. Né? Então, cara, gratidão. Gratidão. Eu tenho gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por vocês, né, acreditarem, virem lá de longe pra vir aqui, né? A gente nem pagou a pizza, né? Poxa. Não pediram? Não Ramon. Raul! Ramon! Por isso. Aí que não vai Raul pedir, já velho. pagou. Largou. Não, larga não, Não, Raul. vai embora. Raul, é quase igual. Sem o Ramon. Raul não acontece o programa, né? Ô Raul, desculpa, meu. Ô, Raul, você viu quem foi que falou, né? Quem não trouxe o violão? Já é a quem terceira não vez que eu trouxe venho violão? aqui. hein, Fique em Raul? paz, Raul. Caramba. Mas a gente tá quase chegando ao fim do Ah, incrível. Mas tem que cantar. eu já cantei. Não, Tá. a de Maria não rola, não trouxe a melodia dela? Eu vou te mostrar, tá? Vou ver. O Joe pega tudo aqui. Aê, boa, grande Joe. Deixa eu ver. Se eu... Grande Joe. o meu músico não veio hoje, né? Não veio. Tá vendo? Ó, tem que ser prevenido, tem que ter a letra ali, né? Tem que tá, Achei, ó. Aí, ó. E ela não vai colocar no ouvido dele pra ele ouvir. improviso, No né? improviso Não, totalmente. a gente tocou uma vez. Tocou uma vez? Então. Eu não lembro. Ele tem um ouvido absoluto. Tinha um grupo aqui que tinha. Só... Acho que eu lembrei. Lembrou? Aí, ó. Vamos se comunicar estranho. É. E ele já lembrei. Lembrei. Foi só o comecinho. É isso, a música Legal, né? inteira. Não, eu achei legal. Gostou, né, da conexão? Aqui, ó, ouve aí. Pam, pam, não lembrei. Cara, a gente se complica assim também, né? Verdade. Pam, 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 pam. Porque músico nasceu pra resolver problema, né? A gente tem que catar as coisas na hora. Eu também, a minha vai resolver o problema. É. Pode ir? Hidratar minha garganta. Eu não posso comparar tua grandeza dentro de mim. Não consigo entender
que sentes por mim. Eu creio que na cruz eu não só recebi vida, recebi Maria, recebi Maria. Eu creio que na cruz eu não só recebi vida, recebi Maria, recebi Maria, recebi Maria, recebi Maria. Assim como João, aos pés da sua cruz, eu quero ser chamado de filho, eu quero ser chamado de filho. Assim como João, aos pés da sua cruz, eu quero ser chamado de filho, eu quero ser chamado de filho. Eu creio que na cruz eu não só recebi vida, recebi Maria, recebi Maria. Glória a Deus. Cara, e essa música foi... Você tava quando eu fiz essa música? Você no tinha, refrão. No refrão, você não tinha essa outra parte, aí eu trouxe essa parte, esse finalzinho. Assim como o João, né? Vamos juntos, então. Eu só dei só. Não, mas é nossa. Só uma ajudinha. É tudo nosso. Não, mas que alegria, meu. De verdade, gratidão, né? Verdade, Gratidão vocês terem vindo aqui. A gente ficou meio assim, como vai ser todo mundo junto, mas acho que fluiu porque o Espírito Santo ele nos une. Eu acho que a gente sai com aprendizado aqui enquanto podcast, que é isso, né? Na mesa, uma vez foi dito isso, né? Na mesa é onde acontece a partilha. E hoje era necessário que nós estivéssemos todos juntos aqui partilhando nesse momento, né? E finalizamos assim, né? Eu creio que na cruz eu não recebi vida, recebi Maria. Maria nos deu um presente nesse podcast, que um cortezinho que nós fizemos, né? E sobre Maria viralizou. Viralizou, tá com quase 500 mil visualizações, né? Então, pra gente, humanamente, a gente não tem que explicar, mas a gente sabe o que é. E nessa noite que, no dia eu falei, Júlia, esse corte seria muito bom se a gente conseguisse impulsionar, meu, tinha que ter ficado mais curto, até falei pra ela, né? Pra gente conseguir impulsionar, porque só deixa com 1 minuto e 30, 90 segundos, né? Daí ela falou, não, mas tá pegando, daí... Falou, quem sabe bate os 10 mil orgânicos, daí fomos dormir. E quando eu tava dormindo à noite, eu acordei com cheiro de rosas no meu quarto. Nossa. Eu acordei assustado, assim, um cheiro bem forte, um perfume, assim, sabe? Eu acordei, assim, assustado, olhei pra um lado, olhei pro outro, procurando, né? Eu falei, meu Deus, minha filhinha não tava, então, assim, não tinha, né? Porque tem um cheiro, assim... Daí na hora eu falei, caramba, eu olhei o vídeo, já tinha estourado. Mas estourado de um jeito, sabe? Já não tava mais com 10 mil. Já tava, tipo, com 100 mil visualização. Caramba. Sabe? Não sei quantos mil comentários, não sei quantos mil envios. E não para, não para. Todo dia a gente ganha 200 seguidores, 100 seguidores com esse vídeo. Sabe? Então, assim, Maria tem cuidado, né? Tá aqui, tem cuidado da gente. Então, nossa, é tudo sobre o Senhor, né? Sobre as obras do Senhor. Encerrando com essa música, pra gente é especial, né? Porque... na cruz, realmente, nós não recebemos só vida, recebemos Maria. E ela tem cuidado desse podcast. Amém. Binho, Júlia, Deus tem inspirado uma coisa agora no meu coração que a gente não explica as coisas de Deus, a gente só vai. Mas a gente ergueu um clamor aqui para as pessoas que vão estar assistindo esse episódio. Porque como a gente falou de música, a gente falou aqui de missão, do poder da música, e a gente precisa cada vez mais estar atuante através da música, através da pregação, através do podcast. Aqui se junta 3 ferramentas importantíssimas para a evangelização atual: a música,
o podcast e a pregação. E isso só é possível corações disponíveis. Pelo sim. Pelo sim, de corações disponíveis. E através, talvez, desse clamor que a gente faça, pessoas que estão ali desanimadas, talvez assistindo do outro lado. Às vezes a pessoa está assistindo lá, mas o filho tá ouvindo lá de outro cômodo e tal, e o filho talvez está descaminhado e tal. E a gente possa fazer isso agora. Não sei se vocês têm tempo ainda. Nossa, eu tava Não, a gente vai. isso Eu também. Eu falei pra você, né? A gente fazer um aprofundamento, alguma coisa. E Deus, ele vem... eu falo assim, o que o humano às vezes falha, Deus corrige. Né? Então, peguem os violões aí, vamos que vamos. Essa presença do Espírito Santo. E pra vocês também, gente, não é fácil, a gente sabe, mas eu falei pra vocês quando eu vim aqui. Através da escuta de vocês, de histórias que vêm aqui, Deus cura. Muito. Deus cura, é uma arte, a arte da escuta. Nesse mundo que a gente nunca para, sempre frenético, é difícil uma pessoa parar para nos ouvir de verdade. E vocês fazem isso. Vocês são instrumento de Deus. Não desistam. Não desistam. Através da canção que tocou e tocou você, cara, e a Gabi não sabia que ia alcançar isso. Não. Muitas vezes a gente desacredita daquilo que a gente faz ao redor dessa mesa. A gente fica temeroso, a gente, será que vai alcançar alguém? Será que eu vou chegar nos 100 mil seguidores, nos 300 mil seguidores? Cara, não importa. Se um ali assistir e for alcançada, já era, mano. Já valeu demais o podcast, mano. Valeu demais o podcast. Então vamos pedir essa presença do Espírito Santo mais uma vez aqui. E assim, que a gente possa ser livre. Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de dar liberdade para nós que somos filhos de Deus. Então vamos ter liberdade aqui de falar, de profetizar, de falar daquilo que Deus quer falar para esse povo que vai estar escutando aí. Amém. Vai estar vendo. Amém. Que a gente já possa E nesse momento, né, você que está nos assistindo, fique confortável, né, na sua casa, num lugar que te agrada, ou até mesmo no carro, você que está ouvindo no seu carro, né, não sei onde você está, mas que você possa tirar um momentinho para Deus, fechar os seus olhos, sabe? E nesse momento a gente possa clamar a Deus, que Deus venha curando, que o Espírito Santo já vai alcançando os corações machucados, Senhor Jesus. Alcança, Senhor Jesus, quantos em depressão, quantos acamados, Senhor Jesus, porque não tem força para levantar, Senhor Jesus. Que nesse momento, através desse clamor, Senhor Jesus, nós possamos entrar em diversos lugares, Senhor Jesus, que às vezes ninguém entra, Senhor Jesus, e esse podcast vai entrar, Senhor Jesus. Alcança os corações, Senhor Jesus. Liberta, Senhor Jesus. Restaura as famílias, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, alcançar, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nada é sobre nós, Senhor Jesus. Quebrando correntes, Deus. Com teu Espírito Santo, entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor Jesus, e a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor Jesus. Vem poderosamente, ó Espírito Santo, sobre cada coração. O Senhor mostra muitos corações feridos. Nessa noite alcança, Senhor Jesus, esses corações feridos, Senhor Jesus. Deu remédio, deu refrigério necessário, Senhor Jesus, a esses corações, Senhor Jesus. Quantas mães que sofrem, Senhor Jesus, pelos seus filhos, Senhor Jesus. Nessa noite alcança, Senhor Jesus, e dê a elas a sabedoria, assim como deu a Santa Mônica, Senhor Jesus, para que ela não desistisse de Santo Agostinho. Sim, que você não desista do seu filho, independente do caminho que ele está seguindo. Se mantenha firme, se mantenha em pé, se mantenha em oração, porque a conversão vai acontecer. A conversão vai acontecer, que a gente não desanime. Vem Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Alcança, Senhor Jesus, o coração das pessoas que estão assistindo aí agora, Senhor. Pessoas talvez que estão aflitas, que estão passando por momentos de depressão, assim como nós também aqui passamos. Ansiedade, Senhor. O Senhor tem o poder de curar, o Senhor tem o poder de sarar.
É só de tocar no seu nome, porque o seu nome é poderoso. Aleluia. O teu nome é poderoso. Glórias a ti, Senhor Jesus. Você que está assistindo, clame o nome de Jesus, clame o nome de Jesus. Vai falando, Jesus, entra na minha casa. Vai falando, Jesus, entra na minha história, na minha vida. Eu não quero ficar assim, eu não quero ficar nessa situação. Muda a nossa história. Age, Senhor, na minha doença, Deus. O Senhor tem o poder de curar o câncer, de curar a leucemia. O Senhor tem o poder de curar as doenças mais improváveis que a humanidade acha que já é o fim. Mas para o Senhor nada é impossível, porque nós cremos em um Deus que faz do nada tudo. Amém. Nós cremos, Senhor Jesus. E vai adentrando também, Senhor Jesus, na família, na casa, no lar, no coração, no trabalho do Binho, da Júlia, do Raul. Vai adentrando na vida desses teus servos que estão aqui toda semana oferecendo o melhor deles, para que cada pessoa possa ser alcançada através desse meio de comunicação, Senhor. Vai dando, Senhor Jesus, coragem e ousadia para eles irem cada vez mais longe, Deus. Amém. Nós sabemos, Senhor, que não é sobre números, mas sobre almas. Não é sobre multidões que vão assistir, não é sobre milhões e milhões. Não, mas se apenas um, Senhor, for alcançado, se apenas um for atraído para a Tua presença, Senhor, então valeu o trabalho. Porque aqueles que põem a mão no arado não olham para trás, e nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós não queremos mais olhar para trás. Amém. Queremos segurar firme e ir adiante, arando essa terra que o Senhor vai semear. Então vem, Espírito Santo, conduz a nossa vida, conduz a nossa história, conduz, Senhor Jesus. Nós não queremos mais ser como fomos outrora, não. Nós sabemos que as velhas coisas, o velho homem, não nos domina mais. Amém. O Senhor vem dizer aqui para pessoas que estão ouvindo: eis que faço nova todas as coisas. Amém, eu confirmo. Toma posse, toma posse. Aleluia. Toma posse. O Senhor está falando: eis que eu não sou filho do homem para mentir. Eu não minto. As minhas promessas sobre a tua vida não passarão. Aleluia, Senhor. Todas as coisas passam, mas as minhas palavras nunca passarão. As minhas promessas nunca passarão. O Senhor, ele fala ao meu coração, como a gente estava falando aqui de música. O Senhor, ele quer mudar a melodia da nossa vida. Muitas vezes nós vivemos, a melodia é aquilo que rege a canção. E muitas vezes a melodia que rege a nossa vida é uma melodia de tristeza. É uma melodia de ansiedade sem um sentido. E o Senhor, ele quer dar sentido à nossa vida. Ele quer dar uma melodia de alegria, um canto de festa, um canto de louvor, ainda que o mundo caia ao nosso redor. Mas aquele que me fez cantar é muito maior. Que o Senhor possa nos fazer louvar, cantar em meio ao caos. Em meio ao caos. Porque Ele é eterno. O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus, ele não é definido pelos momentos que a gente passa. O caráter de Deus é eterno. É amor. É amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Por trocar, Senhor, os nossos nessa noite. louvores, Jesus. Salmo 37:5. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Obrigada, Jesus. E tudo ele fará. Então confia no Senhor. Amém. É um Senhor que faz novas todas as coisas. Glória a Deus. É um Senhor que faz nova todas as coisas. Aleluia. Que renova as nossas forças, renova a nossa vida. Glórias a ti, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Exaltado e glorificado seja para todos sempre, Senhor Amém. Jesus. Santo, santo, santo és tu, Senhor Amém. Jesus. Amém, Deus. E o Senhor já vai inspirando, né? Olha só, tá vendo como é que é? Continua nessa levada.
Eu não quero olhar pras coisas desse mundo. Não quero olhar pras coisas desse mundo. Só quero olhar para ti. Só quero cantar para ti. Eu não quero olhar as coisas desse mundo. Não quero viver as coisas desse mundo. Eu só quero olhar para ti. Eu só quero cantar para ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eita Deus. É isso. É sobre isso. É sobre isso, é sobre ele. Gratidão, né? Gratidão de verdade, cara, por vocês terem vindo aqui nessa noite, né? Quando nada é por acaso. Não. Quando a pessoa disse que não podia vir, ele já tinha o plano A dele. Não Já. era nem o B. É. Era o plano A dele já. Nessa mesa a gente estaria reunido aqui falando dele, sobre ele, por ele, transformando essa noite que a gente achava como perdida numa noite incrível, né? Onde a gente pôde proporcionar, vivenciar as coisas de Deus, né? Então, gratidão. E eu vejo isso olhando nos seus olhos lacrimejados, irmão. É. Eu vejo verdade e essa presença exala de vocês, cara. Porque de verdade ia ser a primeira semana que a gente não tinha conseguido ninguém. Não tinha. Né? Eu até coloquei no grupo que a gente tem, eu, Hélio e o Raul, falei, cara, não consegui ninguém. Na terça-feira à noite, eu falei pro Raul, Raul, a gente não vai ter ninguém essa quinta, cara. Não tô conseguindo, não tô... Porque é muito difícil chamar em cima da hora alguém. Daí ontem a gente conseguiu e hoje foi isso aqui que não tem explicação, né? E a gente vai juntando, vai mexendo ali, vai encaixando. Primeira vez que a gente faz com tanta gente. Mas pra mim, o sentimento que eu tenho é Deus falando, meu, vocês dois estão perto e não estão sozinhos. Porque a mesa tá repleta de pessoas com vocês. É isso, é o conta sentimento com que a eu gente. tenho, sabe? Continua, que vocês não estão sozinhos. É incrível, você pensa em parar, a Cezinha já mandou o áudio, vocês já estão aqui e assim vai indo. E a gente não vai parar, né? Não vamos parar. O sentimento não era não vou atrás de ninguém, não foi esse sentimento. Não tinha medo, a pessoa não podia vir, outro não podia. Eu falei, cara, primeira semana que a gente vai não ter ninguém. Porque as outras semanas tem, mas essa aqui não tem. Eu falei, caramba. E dá uma tristezinha, né? Porque a gente não quer, a gente tá aí tempo sem parar. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele não tinha nem o plano B, era o plano A dele, né? E tudo agora se ajeita de novo e se encaminha, porque a gente precisava desse momento. Amém. Foi o primeiro momento de oração que nós demos assim, juntos, né? Em coletivo, que aconteça mais vezes. Sim. Né? Mas gratidão. Quer falar uma coisa, Julia? Não? Gratidão, né, por Julia vocês. só tá recebendo. Né? Gratidão por vocês, de verdade, terem vindo, né? Na verdade, não foi nenhum convite, é a Gabi que se dispôs a estar aqui, né? Deus usou ela pra estar aqui. E ela falou, eu vou levar o Jonatas. Eu sou meio inglês. Vou levar o Jonatas. Daí ele pegou, daí ela falou, quase não vinha, né? Quase não vinha. Daí quase não vinha, trouxe o Felipe. Né? Quase não vinha e trouxe o Felipe. Então, assim, Deus vai conectando as coisas, né? Sim. Aquilo que a gente humano falha, Deus corrige. Assim como foi somente de oração, porque Deus colocou no meu coração. E talvez eu não faria. Colocou no coração dela. Talvez eu não faria. E Deus te usou pra falar, peraí, faltou um momento que eu coloquei no coração de vocês e vocês não entenderam. Faltou esse momento e vocês não estão entendendo. Eu vou ter que usar de alguém pra falar. E assim foi. Né? Gratidão. Vou colocar os nossos patrocinadores aí. Então, já pode, Raul? Agradecer aí a editora Paulus, né? Que é a nossa grande parceira. Né? Nossa que parceira chique. agora, que a gente tá chique, meu. Nossa! A editora Paulus aí tá com a gente, acreditou nesse programa também. Que então, legal. Parceirona aí. Pra gente é um ganho muito grande, né? Gratidão, Paulo, estamos juntos. Nossa, e continuaremos juntos por muito tempo. Eu tô um chique, cara, vai pensando. O estúdio Nossa Cidade, Raul, Márcio, grandes parceiros aí, gratidão por estarem com a gente, né? Acreditarem também nesse projeto desde o comecinho. Então, gratidão, que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. E chama eles lá, você quer gravar o seu podcast, manda um direct no Insta do estúdio ou no nosso. Valeu, Ramon. Chama eles lá. Não, Raul, pera aí, tem os outros patrocinadores, depois você vai. Depois você sai, Ramon. Depois você sai. Depois você sai, Ramon. Mazi Artes, né, da nossa canequinha, né, Personalizado. o Felipe e o Jonas.
Pode levar a canequinha, né? Você já tem, meu. Então deixa aí. Não vai ganhar outra, não. É presente pra vocês lembrarem do nosso podcast, tá? Se vocês lembrarem com muito carinho do nosso podcast, tomar seu café lá, guardar, né? Gratidão. Grupo JS, você quer fazer aí a sua reforma, pintura, elétrica, encanamento, tudo que você precisar, chama eles lá, que os caras são incríveis. Grande Igor, chama ele lá que ele vai dar uma atenção especial pra vocês aí. Show. A Michele, Artes Religiosas, Restauração, Grande Mi, que nos deu São José, né? Nossa, lindo. Então ela, você quer comprar sua imagem, quer tercinho, essas coisas, né? Chama lá a Michele no Instagram, Michele Artes Santos, chama ela lá que ela vai dar atenção, ela tem muita arte linda, né? Ela trouxe aqui pra gente, uma história incrível também, assiste lá você que não assistiu, muito legal. Ser Santos, ganhamos camisetas novas do Ser Santos, tem como Deus, ó aqui ó, vou até virar. Olha isso aqui. Nossa, linda. Gratidão, Ser Santos, por acreditar aí no nosso programa também e sempre nos presentear com o lançamento de vocês, né? A Nossa Senhorinha apaixonado estou, né? Nossa Senhorinha, nosso imã, né? Nossa Senhorinha das Mas Graças. gratidão por vocês acreditarem, né? Esses dias eu mandei pra eles assim, queria agradecer vocês, porque quando a gente começou essa parceria, a gente tinha 800 seguidores, 1000 seguidores, e eles acreditaram, né? E eu falei pra eles, nós estamos chegando em quase 5.000, né? Daí ele falou, não, que legal, meu, nós vamos mandar um lançamento pra vocês, não sei o quê. Mas assim, nem só pela a gente divulgar teoricamente, mas por acreditar, né? Sim. Pegar alguém que já tá aí no caminho, já tem um grande trabalho, acreditar no nosso pequeno trabalho. Então, gratidão, Ser Santos, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. E, por último, Confraria dos Projetos. Chama eles lá, faz o projeto da sua casa aí, né? Que eles vão te dar toda a atenção também. Grandes parceiros que nos ajudam aqui. Deus abençoe vocês. E tem mais? É só isso, né? Então, a Júlia vai dar das redes sociais, eu termino. Ela decorou o texto. Top. Já aproveitem, sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé, TikTok, Instagram, Facebook e toda quinta-feira, às 20 horas, no YouTube. Isso aí. Valeu, galerinha. Joga na centralzona aqui aí. Valeu, galerinha. Tchau, Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão por acompanhar a gente até agora. Quinta-feira que vem estamos juntos de novo nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Eu e Júlia Mazieri e mais alguém, incrivelmente, para ser entrevistado. E o Ramon. E o Ramon. E o grande Raul. Nosso podcast, nós somos um trio. Eu, Júlia e grande Raul ali, que nos ajuda muito. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira que vem. Tchau! Tchau! Meu, que incrível, cara. Grande Ramon! Ô, Raul, já tira uma foto assim, nossa, aqui assim, ó. Ramonzeira. Acho que não vai dar pra juntar todo mundo aqui. Já tira aqui, ó. Eu vou...